Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, nessa noite abençoada, né? Pelos bons espíritos. Uma mensagem do livro Conduta Espírita, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. No templo. Entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores, sem conversação, bocejo ou tosse bulhenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretar atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. O silêncio favorece a ordem. Com espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório, reservando-os para visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. O exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões, aceitando sem exigência os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ter tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acompliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meios de coletas, peritórios ou vendas de tômbolas, à vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tornados à conta de pagamento por benefícios. A pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo custo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, prezadas irmãs e irmãos. Nos preparando para darmos início às atividades doutrinárias, sejamos todos bem-vindos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sintam-se também acolhidos por todos nós, juntamente com os benfeitores, nossos amigos espirituais, mensageiros do Cristo, os obreiros da vida eterna, que aqui já se fazem presentes. É com muita alegria que nós elevemos os nossos pensamentos a Deus em gratidão por esta oportunidade renovada de aqui estarmos mais uma vez, para desfrutarmos deste momento, desses breves instantes, dos ensinos desta doutrina consoladora que tanto nos ajuda em nosso cotidiano. Rogamos a Deus que abençoe a cada um de nós, os nossos propósitos, do que aqui viemos buscar.
que os bons espíritos nos envolvam nas vibrações superiores, promovendo no íntimo de cada um o conforto e o bem-estar. Com esta prece, com essa rogativa, nós pedimos a permissão ao mentor dessa casa espírita, aos demais benfeitores que aqui trabalham, para darmos início à exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Conosco nós temos o nosso colega de trabalho aqui no Caminho de Luz, Clavison Zappellini, responsável pela mensagem da noite de hoje, para o qual rogamos as bênçãos de Deus sobre o nosso irmão. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, não somente agora, aqui dentro da Casa Espírita, mas em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles momentos em que somos mais desafiados. Quando se inicia aqui na Casa Espírita, que o Laércio acabou de fazer uma prece, e também no final da exposição doutrinária, sempre se fala, né? Elevemos o nosso pensamento a Deus e se faz uma prece para que nós consigamos nos interiorizar e estarmos mais abertos aos fluxos, né? O fluxo energético mesmo do que nós temos, do que nós viemos buscar. E o tema que nós vamos discutir um pouco hoje, conversar hoje, é justamente esse, a prece, a oração. Mas discutir esse tema com a sobriedade e com a clareza que a doutrina espírita nos propicia. A doutrina espírita, sendo uma ciência, ela está sempre vinculada às leis naturais. Só que ela não é apenas ciência, ela também é uma filosofia, né? Ela tem consequências morais e filosóficas, o que constitui também, de certa forma, uma religião. Então, essa tríade que a doutrina espírita é, ciência, filosofia e religião, elas nos permitem analisarmos determinados fatos com uma maior sobriedade do que se falarmos exclusivamente ciência, se falarmos exclusivamente religião ou se falarmos exclusivamente filosofia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, tem um capítulo, a prece, né, a oração, ela em diversos momentos, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja do Livro dos Espíritos, ou em outras obras básicas, ela aparece em diversos momentos. Mas o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala especificamente o efeito da prece. E para nós, primeiro, né, antes de entrar na questão da doutrina espírita, vamos fazer uma reflexão, de modo geral, na grande maioria das religiões. A oração, a prece, a reza, seja o termo que é usado para designar este momento, ela é uma base central da maioria das religiões. E ela tem alguns objetivos bastante genéricos. Desvinculando neste momento, a gente vai entrar bem mais na questão da doutrina espírita, um pouco mais adiante, mas neste momento falando de um modo bastante genérico de todas as religiões. Quais são os objetivos da prece, da oração, da reza? O primeiro deles é a comunicação com o divino. Então, quando nós nos colocamos em prece, quando nós nos colocamos em oração, nós estamos estabelecendo uma comunicação com a divindade, seja ela qual for, conforme a sua corrente religiosa. E essa comunicação ela é necessária para que nós consigamos cultivar a espiritualidade. Então, somente quando nós estamos em conexão com o divino que nós conseguimos cultivar, manter a espiritualidade. E aí o que se costuma solicitar, né? Orientação, apoio. Ela serve para expressar a nossa fé. E agora, em um outro momento, nós tivemos a oportunidade de já refletir alguns aspectos sobre a fé, né, com a mesma sobriedade da doutrina espírita nos traz,
que a fé não é aquela fé cega, mas sim o acreditar em si mesmo, né? Então, o acreditar em si mesmo, a fé, ela está diretamente ligada à oração, mas a gente vai precisar entender por quê, como que uma complementa a outra. A oração também, ela nos aproxima de uma comunidade religiosa, independente de religião. As pessoas se sentem mais fortes, nós precisamos estar em comum unidade. Bastante aspectos relacionados a rituais e tradições, não vinculando a doutrina espírita, né? Rituais como casamentos, funerais, batizados, né? A tradição de exercer determinadas orações em determinados momentos, de acordo com os ritos, com o foco na transformação pessoal e principalmente nos colocarmos em ação e serviço. Ok, isso aí, né, são os objetivos, e cada corrente religiosa, ela tem as suas práticas, forma de praticar a oração, tem os seus princípios, os seus objetivos, mas de um modo bastante genérico nós estamos falando aí de muitas correntes religiosas que se apegam desse artifício da prece, da oração. Então nós não podemos deixar de considerar uma importância, independente de estarmos falando de ciência, independente de estarmos falando somente de religião ou somente de filosofia. Se muita gente concorda com um determinado assunto, há uma probabilidade muito grande que haja uma força muito grande neste assunto, né? E é assim que acontece com a prece, porque todas as correntes religiosas, a maioria delas, utilizam deste artifício. Ok, e agora para o Espiritismo. Lá no capítulo 28, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do efeito da prece. Eu trouxe 3 frases apenas, de todo o capítulo, para nós podermos refletir. A primeira frase é: o pensamento é que tem mérito, seja ele dito ou não. A segunda frase é: o pensamento não engana. E a terceira frase é o sincero, é o que vem do íntimo, o que é sempre ouvido. Então, no Espiritismo, a oração, a prece, ela é uma prática que desempenha um papel fundamental na nossa comunicação, na nossa ligação com o divino. Só que o que é o grande diferencial da doutrina espírita? Nós somos almas que estamos encarnados e após a morte, nós continuamos. Nós não paramos por aí. Então, essa comunicação que nós estabelecemos com a prece, apesar de nós invocarmos, elevarmos o pensamento a Deus, ela não se dá diretamente com Deus. Ela não é um caminho fechado, uma ligação que nós chegamos lá, Deus, é isso, estou falando contigo. Os aspectos da doutrina espírita nos diz que tudo o que pensamos, estamos imersos no fluido cósmico universal, né? E tudo o que pensamos nós conseguimos transmitir para outras pessoas, encarnados ou desencarnados. E com a oração, quando nós estamos interiorizados, elevando o pensamento a Deus, esse fluxo de transmissão fica ainda mais facilitado, porque nós temos mais força. Então, o objetivo, tendo em vista, né, que a doutrina espírita diz, né, o aspecto principal, a sobrevivência da alma após a morte, vamos refletir um pouco agora a respeito dessa comunicação. Quais são os objetivos que a doutrina espírita diz que nós temos com a prece? Comunicação com Deus e com os espíritos elevados. E vamos fazer uma reflexão acima disso. Se eu posso me comunicar com Deus, se eu posso me comunicar com espíritos elevados, ou até mesmo espíritos não elevados, a oração me leva, de alguma forma, a estabelecer esse tipo de comunicação, pelo pensamento e não pelas palavras. E aí a gente pode pensar em alguma coisa, né? Por que é necessário, aqui no momento inicial e no momento final, vir uma pessoa e fazer uma prece, conduzir? Se aquilo que nós pensamos é o que realmente vai servir como oração. A doutrina espírita diz:
O pensamento é que tem mérito, seja ele dito ou não. Eu posso estar aqui na doutrina espírita, no momento da oração, ouvindo atentamente, meu ouvido ouvindo atentamente, mas pensando, na hora que sair daqui eu tenho que passar no mercado, tomara que a palestra não demore para eu não me atrasar. É isso que está tendo mérito, é o meu pensamento. E nós poderíamos simplesmente, num momento de oração, agora cada um eleva o pensamento a Deus e faz a sua oração. O que facilita então a prece feita por uma pessoa? Para que nós consigamos nos interiorizar, e muitas vezes nós não conseguimos estabelecer essa interiorização por conta própria, de criar uma linha, um raciocínio lógico de oração, e nós somos guiados por alguém que se preparou anteriormente para fazer este trabalho, para nos auxiliar a guiarmos os nossos pensamentos. Mas vejam bem, é um auxílio. Não significa que uma pessoa estando aqui falando, tudo aquilo que ele deseja vai chegar até nós, né? Fluxo energético, fluido cósmico universal, tudo aquilo que nós já conhecemos. Mas a interiorização tem esse nome porque vem de nós. Então nós precisamos focar e elevar realmente o pensamento a Deus para conseguir fazer isso. E quando se fala em oração, a gente tem alguns aspectos aí que a gente tem que tomar um cuidado. A nossa responsabilidade é muito grande quando nós oramos, quando nós fazemos uma prece. Algumas coisas que costumam acontecer. Alguém muito querido, muito próximo de mim, um ente muito querido desencarnou. E agora eu vou fazer oração pedindo coisas para esse ente querido. Eu posso criar um processo obsessivo meu de encarnado para desencarnado nessa pessoa. Não significa que eu não vá rezar por esta pessoa. Eu devo rezar, mas não rezar pedindo a ela. Por quê? Se eu quiser aprender a ler, será que eu vou pedir para alguém que não sabe ler me ensinar? Estamos num mundo de provas e expiações, estamos aqui, não somos perfeitos, e quem desencarnou, por mais querido que seja esse ente, também está no mesmo processo de nós, de aprendizado. E se eu quero aprender a ler, eu vou ter que pedir para alguém que sabe ler. Mas eu também não preciso pedir para o presidente, não sei assim que chama, lá da Academia Brasileira de Letras. Eu posso pedir para uma pessoa que sabe ler me ensinar a ler. Então vejam bem, qual é a analogia com isso, com essa fala? Nós não precisamos pedir tudo para Deus. Nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os mentores espirituais, as pessoas que nos acompanham, que têm um canal muito mais próximo conosco, porque eles são responsáveis por nos acompanhar. E também nós não devemos criar um processo obsessivo e sair pedindo coisas para pessoas que não têm essa responsabilidade, para espíritos que não têm a responsabilidade de nos auxiliar neste momento. Então, o Espiritismo nos diz: a oração é comunicação com Deus e com espíritos elevados, prece pelos necessitados, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e nos interiorizamos pensando em alguém, esse alguém vai receber esse auxílio também. Elevação espiritual, auxílio aos espíritos desencarnados, inclusive é um trabalho da doutrina espírita auxiliar espíritos desencarnados, e principalmente gratidão. Hoje aqui foi falada essa palavra, gratidão, e dificilmente nós elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão. Na maioria das vezes é em pedido, em auxílio. Então no Livro dos Espíritos tem 4 questões que complementam isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É da questão 658 a 661. A 658 ela fala qual é o objetivo da prece. E os Espíritos respondem que o objetivo é elevar o pensamento a Deus, aproximando nós, seres humanos, dele. É necessário fazer prece em voz alta para serem ouvidas por Deus? Está bem claro, Eu acho que não. Não é necessário fazer prece em voz alta, mas a prece em voz alta é mais um ato de concentração. Nós, no momento que nós estamos, nós precisamos, na maioria das vezes, ouvirmos a nossa voz proferindo,
possivelmente elas não terão tanta ação, né? E o pedido, a pergunta é: a prece é sempre ouvida por Deus? Os Espíritos afirmam que Deus sempre ouve a prece, mas que a resposta pode ser adiada ou modificada de acordo com a sabedoria divina. Aí eu lembrei de falar de um filme, é uma comédia. Um filme é uma comédia, é o Todo-Poderoso. E apesar de ser uma comédia, a gente pode fazer algumas reflexões a respeito de uma partezinha desse filme. O filme desenrolar, alguém assume os poderes de Deus, recebe os poderes de Deus por um tempo e é o Todo-Poderoso, né? E chega à noite, ele não consegue dormir porque as preces das pessoas ficam chegando no ouvido dele a todo momento, ele não consegue, rezando, ele ouve as pessoas rezando, não consegue dormir. E é claro, né, o filme é uma comédia. E aí ele diz assim: como eu sou Deus, eu vou fazer que as preces não cheguem mais para mim, agora eu vou receber tudo por e-mail. E amanhã, com calma, eu respondo tudo e vejo o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Aí de manhã ele acorda, lá todo poderoso, dormiu a noite, que foi uma maravilha, vai abrir e-mail. Vai abrir e-mail, tem zilhões, né, de coisas para responder. Ele até tenta começar a ler uma, ler outra, e ele vê que não ia acabar aquilo nunca. O que ele é assim? Se as pessoas estão pedindo, eu vou atender. Seleciona tudo e responde sim, atendo todas essas. E o mundo virou um caos no filme de comédia. O mundo virou caos, porque enquanto umas pessoas pediam chuva, outras pediam sol, e aí deu um cataclisma, e aí o negócio foi desandando assim, para um nível que depois foi muito difícil para corrigir. Mas por que essa analogia? É uma questão muito complexa. Tudo que eu peço vai ser atendido. E aí a doutrina espírita nos ensina que tem alguns itens que nós precisamos observar. Porque, poxa vida, né? Durante muito tempo, já trazendo um aspecto bastante pessoal, durante muito tempo a minha prece era para obter a cura de um ente querido, meu filho. E a prece era essa. Mas, poxa, não foi atendida. E agora, né? Como que isso... Por quê? A doutrina espírita diz que a prece é importante, que Deus sempre ouve, por que não foi atendida? Aí, olha o que a doutrina espírita traz aqui, 6 itens que nós podemos refletir e entender. O primeiro dele é a vontade divina. Primeiro esse item. Tudo faz parte de um plano maior e a nossa vontade, ela é muito limitada de acordo com o que nós, seres em evolução, conseguimos enxergar. E nós conseguimos enxergar muito pouco à frente. E existe um plano, uma vontade divina que é muito maior do que nossa própria vontade. E aí quando a gente pede algo e acha que aquilo vai ser atendido em oração, a gente tem que levar em consideração que talvez o nosso plano não é o plano divino, que talvez o que eu posso pedir vai prejudicar a humanidade por causa do meu pedido, ou que vai me prejudicar no meu aspecto evolutivo. O segundo ponto é o tempo divino. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. E às vezes o que eu peço agora, querendo imediatismo, eu não vou receber agora. Eu vou receber em outro momento da minha existência que eu nem vou saber que eu pedi aquilo. Mas porque talvez este momento não é um momento adequado para eu receber aquilo que eu pedi. Porque talvez se eu receber algo que eu pedi agora, de imediato, eu não saiba nem usar aquilo que eu pedi. Eu não estou nem preparado para utilizar. E a divindade, Deus sabe o tempo que nós temos para receber cada coisa. O terceiro aspecto que a doutrina espírita traz é o propósito espiritual. Algumas experiências difíceis, elas são oportunamente colocadas na nossa vida para que nós conseguimos evoluir, para que nós aceleremos nosso processo evolutivo, para que a gente consiga aprender. E a resposta da oração, às vezes ela não vem com um estalar de dedo, está aqui a solução que tu pediu, mas ela vem com uma trilha, com uma jornada evolutiva, aquela que nós temos que fazer a nossa parte para conseguir. Já bem, eu quero tirar 10 em matemática. Deus, eu quero tirar 10 na prova de matemática. Me faz tirar 10 na prova de matemática. E reza dia e noite. E aí chega lá, tirou 2 na prova de matemática. E aí como é que aconteceu isso, Se eu pedi para Deus e eu tirei 2 na prova de matemática.
E aí vem aquela fala que todo mundo já imagina o que eu vou falar, né? Estudou para tirar 10 na prova de matemática? Será que o pedido não teria que ser reavaliado, né? Vejam bem, fé, né? Fé naquele sentido bem esclarecedor da doutrina espírita, confiar em si mesmo. Eu tenho fé que eu consigo tirar 10 na prova de matemática. Assim como eu tenho fé que eu consigo erguer um copo d'água, um livro, eu vou conseguir tirar 10 na prova de matemática. O que a oração pode me ajudar? Pai, não, é só a diferença. Eu preciso de foco, de ajuda para conseguir estudar para a prova de matemática, para eu conseguir deixar de lado coisas que estão tirando meu foco, o celular, o joguinho, né? E eu preciso da ajuda porque eu sei que estudando eu vou tirar 10 na prova de matemática. É um exemplo muito banal, né? Muito pequenininho, mas dá para entender a diferença? Eu quero tirar 10 na prova de matemática e eu não tirei 10. Será que o meu pedido tinha que ser esse, tirar 10 na prova de matemática? Ou será pedir para o meu mentor espiritual, me dá a clareza aqui, para eu saber que eu tenho que colocar o meu foco em estudar em matemática, porque eu sei, eu tenho fé, que se eu estudar, eu vou tirar 10 na prova de matemática. Então é essa comparação, quando a gente fala de propósito espiritual, de tempo divino, de vontade divina. Um outro aspecto que traz é o livre-arbítrio. A crença no livre-arbítrio humano, ele diz que nossas escolhas têm consequências. E é uma lei natural, né? Ação e reação. Então, eu não posso plantar na minha casa abacaxi e querer colher laranja. Eu vou colher abacaxi se eu plantar abacaxi. E eu espero, né, que se eu plantar abacaxi, eu tenho que cuidar ainda para colher. A questão do livre-arbítrio é um outro aspecto que nos faz refletir se aquilo que eu pedi eu não recebi, se de repente foi Deus. Não, Deus é cruel, eu pedi, Ele não atendeu, então Ele não ouve a prece. Né? E a falta de compreensão também nossa, às vezes, a gente não consegue entender a forma que aquele nosso pedido, a forma que aquela nossa oração foi atendida. E aí para isso tem um exemplo que já deve ser bem batido aí para muita gente, mas mesmo já sendo uma historinha bem velha, eu vou repetir. Tinha exemplo de uma pessoa que estava dando uma enchente na cidade dele, ele morava num local mais baixo, e a água começou a entrar dentro de casa e ele rezou, pediu a Deus para parar a chuva. E aí quando a água estava no joelho, chegou um cara de canoa lá e disse, vem cá, sai aqui da tua casa que está enchendo. Eu disse, não, eu rezei para Deus para parar a chuva. E Deus vai me atender porque eu confio, eu tenho fé, vai parar a chuva. E aí a água subiu, ele teve que subir em cima da casa. E quando ele estava em cima da casa, veio um barco a motor. Disse, vem cá, vamos te tirar daqui que está perigoso. Não, eu rezei para Deus, eu pedi para parar de chover e vai parar de chover. E a água foi subindo, ele já estava com a água pelo pescoço quase. Veio um helicóptero, jogou a cordinha, vem aqui, a gente vai te socorrer. Não, eu pedi para Deus que vai parar de chover e vai parar de chover. E aconteceu que ele desencarnou, chegou lá, né, foi ter, a historinha fala em São Pedro. Poxa, São Pedro, como que aconteceu isso? Eu pedi para Deus, rezei para parar de chover e Deus não atendeu? Eu disse, não, Deus te atendeu. Ele atendeu de 3 formas. Primeiro te mandou um barco, depois te mandou uma canoa, depois um barco a motor e depois um helicóptero. Porque às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente está pedindo que a gente não vê o que está acontecendo em volta. A gente não vê que às vezes um atraso no trabalho porque esqueceu a chave e teve que voltar para buscar a chave e atrasou e a gente fica só de mau humor por causa desse pequeno atraso. A gente não consegue perceber que talvez esse atraso foi uma providência divina para livrar a gente de alguma coisa. A gente não consegue entender muitas vezes que aquilo que a gente pediu não veio exatamente como a gente pediu, mas veio com um suporte muito grande. Que talvez não veio a cura daquela doença que eu estava pedindo, mas que vieram pessoas para nos auxiliar, para nos dar amparo, que veio muita força para conduzir da forma melhor possível uma situação difícil, de que veio tantos artifícios para a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível com aquele problema que está nos afetando, e que a gente só consegue estar aberto
e perceber tudo isso que vem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, né? Quando a gente sabe que Deus é bom e justo, que eu acredito em mim mesmo, né? A fé voltando aí de novo, e principalmente que a gente se interioriza com Deus, que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, para a gente poder pensar na oração não como aquela coisinha mágica que vai chegar e vai resolver meus problemas, e que se não resolver eu vou ficar muito decepcionado, porque Deus ouve e não quis atender aquilo que eu pedi. E tem o sexto fator aqui, que é o fator natural humano, né? Ciência, novamente. Algumas situações são naturais e não pode ser influenciada pela divindade. São questões físicas, são questões lógicas. E o Espiritismo, ele trata com muito cuidado aquele fantasioso, né? Aquele espetacular do milagre. O milagre, os milagres que Jesus operou na Terra são fenômenos naturais. Aquilo que não é natural não pode ser modificado. Mas por que Jesus conseguia operar milagre? Porque ele é o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra. Ele já conseguia manipular fluxos energéticos, ele já tinha ciência das matemáticas, das ciências, de tudo, né? Da física, da arquitetura, seja lá qualquer área de conhecimento que a gente possa imaginar. Então, o que a gente vê como milagre, porque nós não conseguimos entender, é uma simples visão nossa, que nós não conseguimos entender. Não é que seja algo espetaculoso. Então, a lei natural é a base do Espiritismo, né? Ciência, filosofia e religião. E tem alguns aspectos que só nos resta entender, que são fatores naturais, que a divindade não tem como operar naqueles fatores naturais, mas que nós seremos amparados, nós seremos ouvidos pelos nossos mentores, nós seremos auxiliados pelos nossos anjos da guarda, como queiram chamar, né? A partir do momento que a gente consegue ter fé e elevar o nosso pensamento a Deus para que isso chegue para nós, também para os nossos irmãos. Então, a questão, né, vale lembrar, né, de que as orações elas podem variar de pessoa para pessoa. Não existe forma certa ou errada de orar. Se eu me sinto melhor tendo a minha oração escrita e decorada e repetir ela todo dia, se isso me eleva a Deus, ok, está servindo para mim, né? Se para mim é mais fácil pensar e não falar, chegar, acordar de manhã lá enquanto estou fazendo meu cafezinho, levar o meu pensamento a Deus e agradecer o meu dia, agradecer por estar vivo em pensamento, né? Agradecer todas as bênçãos que eu tenho, pedir foco no meu dia, pedir que eu consiga perdoar as pessoas que por acaso me ofenderem, melhor ainda, né, que eu nem me sinta ofendido. Quando um irmão que também está num processo de evolução igual a mim me faz algo que talvez poderia me chatear, ou pedir, né, pensar que eu não faça mal para nenhum irmão, que nenhuma atitude minha vá levar uma pessoa a ter um pensamento que desarmonize o dia dela. Se essa é a minha forma de oração, é pensar positivo, ok. Se a minha forma de oração é falar, ok. Agora, os objetivos, né, que todas as religiões, a maioria delas falam, comunicação com o divino, é algo que é a base da nossa existência. Então, que a gente possa agora, sempre que pensar em uma oração, ver com a clareza, né, da ciência, da filosofia, da religião, essa clareza que o Espiritismo traz para nós, e saber que confiar em Deus é o que nos resta, né? É o que nós temos de melhor para conseguir entender tudo que está à nossa volta e tudo que acontece na nossa vida. E que com certeza, acreditando em nós mesmos, tendo a nossa própria certeza e fazendo essa conexão com o divino, nós seremos ajudados sempre. Não da forma que a gente quer, porque a gente está cego neste momento, né? A gente tem um véu na frente dos nossos olhos, mas que tem muita gente que enxerga além desse véu e que está aí para nos auxiliar e fazer aquilo que a gente precisa, que em nenhum momento a gente está às cegas, né, com este véu aí. Tem gente aí pegando pela nossa mão e nos guiando. Que
Que possamos aí no decorrer da semana elevar sempre nossos pensamentos a Deus, agora também na prece final aí, nos interiorizar ao máximo e buscar aquilo que nós estamos precisando, cada um de nós. Que assim seja. Deixa a luz acesa um pouquinho, Max. Vou dar um recadinho aqui, antes de finalizarmos. Nós teremos, no dia 28 de outubro, este seminário, Amai-vos e Instruí-vos, para o qual convidamos a todos, se assim puder, de participar desse encontro. Estaremos aqui com a presença do presidente da Federação Espírita Catarinense, Luiz Antônio Brescovitz, da Esther Fregosi, que era presidenta anterior da federação, estará conosco, e a Elaine Cap, que é coordenadora geral do Evangelho Rede Vivo no estado de Santa Catarina. Então nós vamos ter 3 grandes nomes, com 3 grandes palestras, além da nossa participação do nosso grupo de música que vai estar lá, do pessoal das crianças. Vai ser uma tarde muito fraterna em que nós convidamos a todos a participarem. Este importantíssimo seminário que acontecerá aqui no Parque Ambiental Diamante, de Capivari de Baixo. As inscrições estão no site da Federação e vocês podem, quem quiser se inscrever já hoje mesmo, né? As vagas são limitadas. Pode procurar um de nós aqui da casa, que a gente acessa o link ali, fazemos a inscrição juntos sem problema nenhum. Mas o mais importante que nós queremos enfatizar é a presença de todos nós lá nesse dia, nessa tarde, tá bom? Agora sim, pode apagar a luz do salão para nós acendermos a luz do coração, né? Porque nós tivemos um presente, essa exposição desta noite, tão elucidativa, tão iluminada, tão esclarecedora, que nos cala a alma, que realmente possamos nos interiorizar, acendendo a luz do nosso coração, elevando ao alto os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos ligando ao Todo-Poderoso, ao Criador de tudo, nosso Pai, a Deus. Com muita gratidão, Senhor, por este banquete espiritual, por essas bênçãos que chegam até nós, nos enriquecendo interiormente, nos fortalecendo, promovendo autoconfiança, paz interior, tranquilidade, na certeza de que este Pai maior está presente ininterruptamente em nossas vidas. Divino Mestre Jesus, o amigo nosso incondicional de todas as horas, os benfeitores espirituais que, em nome do Mestre, agem, assistem a todos nós que transitamos neste mundo. Pai de infinita bondade, que nos ama do jeito que somos, que a nossa gratidão se estenda por toda a humanidade, que nossos pensamentos se dilatam, Senhor, e que através da prece possamos pedir pelos que mais necessitam, que sintam como nós, neste momento, o envolvimento espiritual que nos toca, que se aconchegamos em torno da prece, este alimento que nunca nos faltará, na certeza da presença da providência divina, iluminando os nossos pensamentos. Que nosso lar, santuário das almas, possamos visitar neste momento com os nossos pensamentos. Disse o Mestre: onde está o teu pensamento, aí tu estás. Visitando nosso lar com a presença dos bons espíritos, dissipando toda e qualquer energia menos feliz que aí possa estar comprometendo a nossa paz, a nossa união. Que nós, Senhor, tocados pela mensagem de hoje,
possamos ser esses agentes do bem, da benevolência, da simplicidade, da misericórdia, da mansuetude, da paciência, esse templo divino dentro de cada um de nós, aonde quer que estejamos, levando a tua mensagem. A nossa gratidão, Senhor, com a prece que o Mestre Jesus nos deixou como exemplo para tantas outras, daremos por finalizada a exposição desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, Pai, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos por caridade, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, dos benfeitores aqui presentes, pedimos a permissão, humildemente, para finalizarmos a primeira parte dos trabalhos desta noite,